Olá, crianças, tudo bem? Preparadas para mais uma aula de língua portuguesa? Espero que sim. E aí, gostaram do vídeo da formação das nuvens da nossa última aula? Muito legal, não é, pessoal? Vocês viram o quanto é importante a água para a nossa vida e todo esse ciclo dela? Legal, né? Bom, para continuar, hoje faremos as páginas 43, 44, 45 e 46, ok? Bom, antes de iniciar, antes de realizarmos aí a página 43, eu peço para vocês que pausem o vídeo, voltem à página 40 para a leitura do texto 1 e do texto 2, ok? Não tem como realizar uma atividade sem ler o texto. Eu sei que já fizemos essa leitura, mas é sempre bom voltarmos, né? Para relembrar o que foi dito no texto. Ok, pessoal? Bom, feito isso, vamos para o exercício 11. Releia o trecho a seguir e observe a palavra destacada. Então, olha lá. Do que são feitas as nuvens? Não, elas não são feitas de algodão. A palavra destacada é a palavra elas. Letra A. A quem a palavra em destaque está se referindo? Vou ler novamente, tá? Do que são feitas as nuvens? Não, elas não são feitas de algodão. Elas quem, pessoal, não são feitas de algodão? Fácil, né? Letra B. Reescreva a frase substituindo a palavra em destaque pela resposta da questão anterior. Como assim, professora? Reescreva a frase. Qual frase, professora? Esta frase aqui, ó, tá? Não, elas não são feitas de algodão. Só que no lugar da palavra elas, vocês vão colocar o que ela significa. Então, ela significa o quê? As nuvens. Então, você vai reescrever essa frase aqui. Não, as nuvens não são feitas de algodão. Fácil, né, pessoal? Esse é um exercício que vocês já fizeram bastante. 12. Releia este trecho e faça o que se pede. Vamos ler aí, então. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local. E a nuvem está pronta. Letra A. Localize e grife a expressão aglomerado de gotículas líquidas. Então, você vai ler, né? Novamente e grifar aglomerado de gotículas líquidas, certo? B. Gotículas é o mesmo que gotas, gotas muito pequenas ou gotinhas. Então, ó, aglomerado de gotículas líquidas. Então, gotícula, pessoal, é o mesmo que gotas, gotas muito pequenas ou gotinhas. Fácil, né? São gotas muito pequenas. Letra C. Desenho aglomerado de gotículas líquidas. Então, vocês aí desenharão um aglomerado de gotículas líquidas. Nossa, professora, o que eu vou desenhar então, pessoal? Olha lá, vou ler novamente. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local. E a nuvem está pronta. Pessoal, então, o que é um aglomerado de gotículas líquidas? Gotas muito pequenininhas. São as nuvens. Então, o que você vai desenhar aqui? Exatamente, as nuvens, tá? O aglomerado de gotículas líquidas são as nuvens. Fácil, né, pessoal? Gostosa essa atividade. Bom, finalizamos aí a interpretação do texto 1 e do texto 2 sobre as nuvens. Vamos para a página 44. Classificação de palavras quanto à posição da sílaba tônica. Nossa, professora, de novo, e o ano que vem, de novo e assim por diante, tá bom?
Então, relembrando, o que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Então, por exemplo, da palavra nuvens. Qual é a sílaba tônica de nuvens? O nuvens. Olha lá, é a sílaba nu, ok? 1. Leia as palavras do quadro e faça o que se pede. Água, sólido, líquido, até, gotículas e está. Então, pessoal, na letra A, no quadro, circule as sílabas tônicas, depois separe as palavras em sílabas. Então, pessoal, aqui neste quadro, antes de separar a sílaba aqui, você vai assinalar as sílabas tônicas de cada palavra, tá? Então, olha lá, água. Qual é a sílaba tônica de água? Você vai chamar a palavra o água. Qual foi a sílaba que eu falei com maior intensidade? Você vai circular aí no quadro. Sólido. Você vai chamar a palavra sólido. O sólido. Qual é a sílaba que eu chamei com maior intensidade? Você irá circular. O líquido. O até. O gotículas. O está. Então, quando eu chamo a palavra, eu identifico a sílaba tônica dela. Toda vez que tiver, um acento na palavra, essa sílaba é a sílaba tônica, ok? Depois que você circulou as sílabas tônicas, aí sim você vai separar as sílabas de todas essas palavras, ok? B. Copie as palavras do quadro de acordo com a posição da sílaba tônica. Ai, professor, o que é sílaba tônica mesmo? A sílaba mais forte da palavra. E oxítona, professora? Oxítona é quando a sílaba tônica é a última sílaba. Então, por exemplo, sólido. O sólido. O do é a última sílaba. Mas o do é a sílaba tônica? Não. Então, ele não é uma palavra oxítona, tá? Agora aqui, paroxítonas. Professora, vamos lá para a palavra até. Aliás, eu quero a palavra água. O água. Água tem duas sílabas. Qual é a sílaba tônica? O A. Então, o A é penúltima ou aliás, é última, penúltima ou antepenúltima? Tá? Então, paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba, ok? Agora, vamos para as proparoxítonas. Então, olha lá, peguem a palavra líquido. O líquido. Então, o do é a última sílaba. O que é a penúltima. E o li é a antepenúltima. Qual que é a sílaba tônica? O líquido. O li. O li, ele é qual? Ele é última, ele é penúltima ou ele é antepenúltima? Ah, ele é antepenúltima. Então, líquido é proparoxítona. Ok? 2. Leia estas outras palavras e faça o que se pede. Algodão, atmosfera, sabor, nuvem, gelo, girassol. No quadro, circule as sílabas tônicas. Igualzinho o exercício aqui. Então, você vai ler o algodão. Qual é a sílaba tônica? O dão. Então, você vai circular o dão aqui. E assim, sucessivamente nas outras palavrinhas. Depois que você fez isso, separa algodão. Você vai separar a sílaba aqui. Atmosfera, sabor, ok? B. Copie as palavras do quadro de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, quem você circulou aqui a última sílaba, você vai copiar nas oxítonas, que é a última sílaba tônica. Quem você circulou a penúltima, significa que ela é uma paroxítona, que é quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica, ok? Mesma coisa, pessoal, nesse exercício aqui. Você pode olhar aqui onde você circulou. Então, água, você separou. Você já sabe qual que é a sílaba tônica. Você vai olhar se foi a última, é oxítona. Se foi a penúltima, paroxítona. E se for a antepenúltima,
proparoxítona, certo? Bom, pessoal, depois peguem aí a página 45. Carta ao leitor. Número 1. Os textos a seguir são respostas a cartas de leitores. Leia as perguntas no final da página e copie-as no lugar correspondente. Como assim, professora? Aqui, olha só. Eu tenho 3 perguntas aqui, tá? E eu tenho aqui 2 respostas, ok? Então, isso significa que alguma pergunta aqui vai sobrar, tá bom? Então, você vai ler a resposta primeiro, aí você vem aqui ver qual pergunta que se encaixaria melhor e copia a pergunta aqui. Facinho, né, pessoal? Então, vamos lá. Primeira resposta aí. Olha lá a resposta, né? Quem fez essa pergunta, olha lá, foi a Eike de Medeiros, de 6 anos, de Limeira, tá? Quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que ela carrega. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão de que ela é escura. Já a nuvem branca tem menos água, é mais leve e permite que a luz solar passe através dela, por isso parece mais clara. Então, diante dessa resposta, qual é a pergunta que se encaixa aí? Você analisará e escreverá aqui, certo? Vamos para a segunda resposta. Quem escreveu foi a Júlia Vieira, de Votorantim, tá? Então, olha lá. Quando as gotas de água que formam as nuvens atravessam uma camada de ar muito fria, podem congelar e cair em forma de pedras de gelo, também chamadas de granizo. Geralmente, esse tipo de chuva acontece quando há nuvens muito grossas. O formato e o tamanho das pedras variam bastante. Bom, pessoal, então vocês vão escolher a melhor resposta que se encaixa, aliás, a melhor pergunta que se encaixa nessa resposta e copiar aqui, ok? Então, todas essas perguntas e respostas aí, professora, carta ao leitor é uma seção que tem, nas revistas e que as pessoas podem escrever, e mandar para essas revistas e elas podem, ter ou não aí suas mensagens publicadas, ok? Todas essas aí, pessoal, foram retiradas da revista Recreio, ok? Na escola, tem a revista Ciência Hoje, mas é legal que vocês procurem aí na internet a revista Recreio, que às vezes tem alguma coisa que vocês gostem. É uma revista, feita para o público infantil. Seguindo aí, para finalizarmos, vamos para a página 46. Número 2. Releia o trecho a seguir observando as palavras destacadas, as palavras que estão em negrito aí mais forte. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através dela. Através de quem? Dando a impressão de que ela é escura. Ela quem, pessoal? As palavras destacadas se referem a água, nuvem ou luz? Fácil, né? Bom, aí vem a letra B. A letra B, pessoal, vocês podem escrever nesse espacinho que tem aqui. Qual é a função dessas palavras? Que palavras? Dela, ela. Então, gente, já pensou se toda vez que eu fosse escrever alguma palavra, eu escrevesse, alguma frase, eu escrevesse nuvem? Então, olha lá, eu vou ler essa frase aqui e eu vou falar nuvem toda vez que tiver uma palavra referente a ela. Então, olha lá. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através da nuvem, dando a impressão de que a nuvem é escura. Não ficou repetitivo? Sim, pessoal? Então, é justamente, por isso que estas palavras são utilizadas, tá? Então, qual é a função dessas palavras? O uso dessas palavras evita a repetição do termo nuvem aí, no caso, tá? Nesse trecho aí, certo? 3. Reescreva as frases substituindo as palavras sublinhadas. Ó, palavra sublinhada. Essa e essa.
Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas por ela ou dela. Então, vocês vão ler as duas frases, vão escrevê-las novamente aqui. Só que no lugar da palavra nuvem ou da nuvem, vocês vão utilizar ela ou dela. Vão aí ler, né? E escrever o que melhor se encaixa aí, que tenha sentido. Letra A. Quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que a nuvem carrega. Esse a nuvem pode ser trocado pelo quê? Por ela ou dela? Você vai escrever a frase inteirinha aqui, fazendo, né, a troca aí da palavra nuvem. Mesma coisa no exercício B. 4. Releia este trecho. Quando as gotas de água que formam as nuvens atravessam uma camada de ar muito frio, podem congelar e cair em forma de pedras de gelo, também chamadas de granizo. Letra A. Sublinhe como são chamadas as pedras de gelo que caem das nuvens. Fácil, né? Vocês vão sublinhar aí, né, aqui, qual é o nome da pedra de gelo quando ela cai lá das nuvens. B. No quadro ao lado, represente por meio de desenho uma chuva de granizo. Legal, né, pessoal? Bom, então paramos aí. Vocês aprenderam um pouquinho da carta do leitor, né? Que a carta do leitor é um texto, né, publicado nos jornais, nas revistas, no quais os leitores podem dar sugestões, fazer reclamações, elogios, tirar dúvida, tá? Então, a carta ao leitor, como nós vimos aí, essas cartas dos leitores foram retiradas da revista Recreio. Então, por exemplo, vocês também podem mandar textinhos para esse tipo de local, né, para revistas, para jornais. Os jornais também têm partes que são dedicadas às crianças, tá? Então, as crianças também podem escrever, dar sugestões, tirar dúvida, elogiar, fazer reclamação. Então, a carta ao leitor é algo muito legal de ser feito, né? E desenvolve o ponto crítico de todas as pessoas que têm acesso a elas.